E aí, pessoal? Bom, na nossa aula de álgebra de hoje, eu vou fazer aqui a correção de alguns exercícios que estão lá na página 28, né, daqueles que vocês fizeram de porcentagem. Eu vou resolver aqui com vocês o 11, o 12, o 14 e o 16. Esses são todos questões Cefet-Coltec, né, daqueles que ficam lá no final. Eu vou fazer esses aqui hoje. Os de fixação, eu também vou selecionar alguns para poder resolver. Só que eu vou fazer essa seleção baseado nas respostas que vocês me enviarem, para eu poder ver aí qual que vocês tiveram mais dificuldade, e aí eu vou selecionar alguns para a gente poder fazer na nossa próxima videoaula. Hoje a gente vai fazer esses 4 aqui de Cefet-Coltec, que eu gosto sempre de fazer com vocês. Então vamos lá na página 28, a número 11 fala assim: em uma empresa, as mulheres constituíam 5/9 do total de funcionários. Por meio de um programa de expansão, foram contratados novos funcionários. Após essa expansão, o número de funcionários do sexo feminino cresceu 20% e do sexo masculino 40%. Assim sendo, é correto afirmar que depois do programa de expansão, a razão entre o número de funcionários do sexo masculino e o total de funcionários dessa empresa passou a ser. Então vamos lá. Primeira coisa. Falou que eram 5/9 eram mulheres, 5/9 dos funcionários dessa empresa. Gente, se 5/9 eram mulheres, a quantidade de homens representava 4/9, não é verdade? Porque 5/9 mais 4/9 são 9/9, ou um inteiro, né? Então, mulheres e homens, todos os funcionários dessa empresa. Essa é a primeira coisa que eu preciso saber. 5/9 de mulheres, 4/9 de homens. Agora vamos ver o que aconteceu. Falou que eles expandiram e que com essa expansão, a quantidade de mulheres aumentou 20%. 20% de aumento. 20% de 5/9 dessa quantidade aqui. Então, 20% de 5/9. 20%, como a gente falou na última aula, né? É 20 sobre 100. Quando a gente tem o de, a gente usa a multiplicação. 20% vezes 5/9, corta um zero com outro zero, 2 décimos e 5/9. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 9, 90. Corto zero com zero. O que eu tenho aqui? 1/9. Então, a quantidade de mulheres que aumentou foi de 1/9. 1/9 de mulheres. Quanto que a gente tinha antes? 5/9. Aumentou mais 1/9. Se aumentou, eu tenho que somar, né? Então, o que eu vou fazer aqui? 5/9 das mulheres mais 1/9 de aumento. Isso vai gerar 6/9 mulheres trabalhando aí nessa empresa. Posso simplificar essa fração? Posso, mas se eu não simplificar também não vai afetar em nada o meu resultado. Vou deixar daquele jeito ali. Agora vamos olhar a outra parte da empresa, que são os homens. 4/9 a quantidade de homens que trabalham nessa empresa. O que falou? Que eles aumentaram 40%. Então 40% de 4/9. Vamos fazer? 40% de 4/9 é 40 sobre 100 vezes 4/9. Corta o zero com zero. 4 vezes 4, 16. 10 vezes 9, 90. 16/9 eu consigo simplificar isso aqui, né? Dá para me dar uma simplificada. Então vai ficar 16/90, simplificando isso aqui por 2. Aqui embaixo vai ficar 8/45, correto? Então a nova quantidade, aliás, o aumento no número de homens foi de 9/45. Vamos voltar aqui? Eu tinha 4/9 trabalhando, aumentou 8/45, eu falei 9, né? 4/9 mais 8/45. Denominador diferente, eu tenho que tirar o MMC, né? Mínimo múltiplo comum entre 9 e 45
é 45. 45 dividido por 9, 5. 5 vezes 4, 20. 45 dividido por 45, 1 vezes 8, 8. Então, eu tenho aqui 28, 45 avos, a nova quantidade de homens trabalhando nessa empresa, certo? Isso aqui não dá para simplificar, não. Então, fica desse jeito mesmo. O que é que eu quero saber depois de ter feito essa descoberta? Perguntou assim, olha, assim sendo, é correto afirmar que depois do programa de expansão, a razão entre o número de funcionários do sexo masculino e o total de funcionários da empresa. Os funcionários do sexo masculino eu já tenho, 28, 45 avos. O que está faltando? O total de funcionários da empresa. Depois que expandiu aquela coisa toda, 6 nonos é a fração das mulheres. 28, 45 avos é a fração dos homens. Se eu quero todos os funcionários, eu vou somar isso aqui. Então, vai ficar 6 nonos mais 28, 45 avos. Mínimo entre 9 e 45 é igual a 45, correto? 45 dividido por 9, 5. 5 vezes 6, 30. 45 dividido por 45, 1, mais 28, 28. 30 mais 28, 58, 45 avos. Isso aqui é o total de funcionários. Agora é só montar a razão. Razão é uma fração, né? A gente já aprendeu isso aqui, a gente já estudou. Eu quero a razão entre funcionários do sexo masculino e total de funcionários. Funcionários do sexo masculino, 28, 45 avos. Total de funcionários, 58, 45 avos. Divisão de fração, copia a primeira, inverte a segunda. Então, 28, 45 vezes 45, 58. Corta o 45 com o 45, o que sobra? 28, 58. Cheguei na resposta, só preciso simplificar isso aqui agora, né? 2 e 2. 28 por 2, 14. 58 por 2 igual a 29. 14, 29 avos é o valor da minha razão. Isso aí é a nossa letra B do gabarito. Então, a questão 11 nos leva à letra B, beleza? Agora, a questão 12. A questão 12 fala assim, olha, na eleição para presidente da ilha de Santa Cruz, concorreram os seguintes candidatos: Sapo, Chuchu, Pimenta, Doidinho e Nobari, que obtiveram estes resultados no primeiro turno. Então, Sapo, na tabela aí, né? Sapo, X. Chuchu, metade dos votos de Sapo. Se Sapo, vou até colocar aqui no quadro, Sapo foi X. Chuchu foi metade dos votos de Sapo. Então, vai ser X sobre 2, né? E aí tem o restante, ó. Pimenta, 15%. Doidinho, 4%. Nobari, 1%. E brancos e nulos, 14%. Certo? Aí fala assim, olha, um segundo turno acontece caso não haja um candidato que tenha obtido no primeiro turno mais de 50% dos votos válidos, o total de votos, tirando os brancos e os nulos. No segundo turno, concorrem 2 candidatos com maior votação do primeiro turno. Assim, podemos afirmar que na eleição da ilha de Santa Cruz e as opções. Primeira coisa que eu preciso saber é qual que foi o percentual aqui do Sapo e do Chuchu, é com U e não com O, né? Então, eu preciso descobrir isso aqui. Primeiro, todo mundo votou. O total de votos representa 100%. Eu tenho aí os votos de todos os outros candidatos, correto? Só falta os desses 2 aqui. Concorda comigo, então, que se eu tirar os votos de todo mundo, o que sobrar é os votos desses 2, não é mesmo? Então, eu vou tirar, ó. Eu vou tirar aqui todos os outros percentuais. Quais são aí, ó? 15% mais 4% mais
1% mais 14%. Esses aqui são os votos dos outros candidatos. 100% menos 15 mais 4, 19, com mais 1, 20, com mais 14, 34. Então, aqui, 34%. 100 menos os 34% gera 66%. Esse 66% aqui, olha, são os votos de Sapo e Chuchu juntos, dos dois juntos. Se é dos dois juntos, o que é que eu faço? Eu somo. Então, significa que X mais X sobre 2, que são os votos ali ó, do Sapo e do Chuchu, é igual a 66%. Tirando o mínimo dessa coisa toda aqui, 2. 2 dividido por 1, 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 2, 1 vezes x, x. 2 dividido por 1, 2 vezes 66, 132%. Tirei o mínimo dos dois lados da equação, eu corto. 2x mais x, 3x, que é igual a 132%. X, então, é igual a 132% dividido pelo 3, né? Troca de lado, inverte a operação. 132 dividido por 3 é igual a 44%. Ou seja, Sapo recebeu 44% dos votos. Chuchu não é a metade? A metade aí do 44%, 22% dos votos. Agora que eu sei a porcentagem de todo mundo, eu vou poder analisar se teve ou se não teve o segundo turno. Qual que é a regra para ter segundo turno? Tem que ver se o candidato que teve mais votos, no caso, né, não teve mais do que 50% dos votos válidos. Então é isso que a gente tem que prestar atenção. O que são votos válidos? São todos os votos menos os brancos e nulos. Todos os votos é igual a 100%. Menos. Qual que foi o percentual de branco e nulo? Está aí na tabela. Branco e nulo foram 14%. Então eu tenho aqui 100 menos 14, 96% dos votos é que são os votos... 96, 86. Penso numa coisa e escrevo outra, eu sou maravilhoso, vocês sabem disso. 86% dos votos válidos. Esses aqui são os votos válidos. O que é que eu sei? Que de todos os votos, o meu querido candidato com maior porcentagem, que é o Sapo, teve 44%. 44% em 100%. Vamos ver aí quanto que ele teve, então, nesses 86%. Eu vou fazer aqui por proporção. O que eu sei? Olha, que dos 100% de votos, 86 são válidos, né? Sapo, já ia falar Chuchu, recebeu 44%. Considerando os votos válidos, eu vou ter um valor aí. Por que eu usei proporção? Porque a gente tem que pensar na questão de ser diretamente ou inversamente proporcional. 44 é considerando 100%. Se aqui diminuiu, né? Foi de 100 para 86%. Esse percentual aqui vai diminuir ou vai aumentar? Vai ser uma parte maior ou menor do todo? Esses 44, eles continuam todos aqui dentro do 86. Então, 44 era 44 em 100, em 86 vai ser uma coisa maior, né? Vai representar uma porção maior do total aí. Então, aqui vai aumentar. Se aqui diminui e aqui aumenta, são inversamente proporcionais. Então, eu posso dizer que 86 sobre 100 está para 44 sobre x. Multiplicando cruzado, 86x é igual a 4.400, né? 44 vezes 100. X é igual a 4.400 dividido por 86. 4.400 dividido por 86, já esqueci o resultado, deixa eu conferir aqui. Igual a 51
vírgula alguma coisa. Deixa eu só conferir alguma coisa, que não é inteiro. 51,16%. Então, considerando os votos válidos, a porcentagem de votos de sapo foi 51,16%. Se ele teve 51,16% dos votos válidos, teve segundo turno? Não teve, porque o mínimo que precisa ter é 50. Ele teve 51. Então, ele ganhou a eleição no primeiro turno. Se ele ganhou a eleição no primeiro turno, a gente marca a letra A. Não houve segundo turno, correto? Agora é a questão 14. A questão 14 e a 16, que são as duas que a gente vai fazer, eu achei elas mais de boa e mais tranquilas. Depois vocês me digam aí o que vocês acharam. A 11 e a 12 eu achei que elas são mais trabalhosinhas, são mais longas de fazer. Essas duas eu achei mais tranquilinhas. O que falou aí, olha, na 14? Um produto com embalagem de 500 ml está em promoção no supermercado A. Ele está sendo vendido a R$ 9,60. Então, no supermercado A, o meu produto custa R$ 9,60. Esse mesmo produto é vendido em uma embalagem de 250 ml no supermercado B por R$ 7,98. Se os 500 ml forem adquiridos no supermercado B, em B, paga-se a mais. Então, o supermercado A vende uma embalagem de 500 ml por R$ 9,60. O supermercado B, ele não tem a embalagem de 500 ml não, ele só está vendendo a de 250. Então, a pessoa vai precisar comprar duas, né? 250 mais 250, 500 ml. Então, eu vou ter aqui, olha, duas vezes a embalagem de 250 ml, que é R$ 7,68. 2 vezes 7,68 é igual a 15,36. Então, para comprar 500 ml no supermercado A, a pessoa paga R$ 9,60. Para comprar os mesmos 500 ml do mesmo produto no supermercado B, a pessoa paga R$ 15,36. Quer saber qual é o percentual de aumento disso aí? Se eu quero saber o percentual de aumento, quem que é a minha referência? O aumento é em cima de quem? O aumento é em cima do 9,60, não é? É a partir dele. Então, significa que o 9,60, 9,6, então vou colocar o zero, é o 100%. Ele é o meu referencial. 15,36, eu vou descobrir quanto é. 9,6 vezes x, 9,6x. 15,36 vezes 100, 1.536. X é igual a 1.536 dividido por 9,6. 1.536 dividido por 9,6 é igual a 160%. Então, este valor aqui, né, 15,36, ele é 160%. Quanto que aumentou, gente? O 9,60 era 100%. O 15,36, 160%. Então, foi um aumento de 60%, né? 160 menos 100 igual a 60%. Foi um aumento de 60% no produto. Então, eu vou pagar 60% a mais. 60% a mais é a nossa letra C. Outra forma de fazer isso aí, você poderia fazer o quê? Subtrair aqui, olha, 15,36 menos 9,60. E aí você já colocava só a diferença aqui, ó. Você ia multiplicar e você ia achar o 60% direto. Você ia chegar no mesmo lugar, beleza? É uma outra forma de você fazer isso. Vamos ver a 16 agora? A 16, ela também, como eu falei para você, ela é mais tranquilinha. Ela fala o seguinte: segundo notícia divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, a empresa Petrobras registrou lucro líquido, tá doido? Registrou lucro líquido de 9,2 bilhões no primeiro trimestre do ano de 2012.
o que representa uma queda de 16% frente ao resultado do mesmo período de 2011. Com base nessas informações, é correto afirmar que no primeiro trimestre de 2011, o lucro líquido da Petrobras, expresso até a ordem dos milésimos, foi de... Quer saber qual foi o lucro líquido dela em 2011? Isso que quer saber. Então, isso vai ser o meu X. O que falou no problema? Que o lucro da Petrobras teve uma queda com relação ao primeiro trimestre de 2011, com relação ao X, né? Se teve uma queda com relação a X, a minha referência é o X. É com relação, olhando pelo X, caiu. Se o X é a minha referência, ele vai ser o meu 100%. Falou que o lucro da Petrobras em 2012 foi de 9,2 bilhões. E o que mais que falou? Falou que ela teve uma queda de 16%. Queda é diminuição, né? O lucro dela todo, 100%, menos a queda, menos os 16% de queda. 100% menos 16%, 84%. Então, esses 9,2 bilhões aqui, que foi o lucro em 2012, representa 84% do lucro de 2011. Então, eu vou colocar o 84 aqui. Ó. Multiplicando cruzado, o que eu tenho? 84x é igual a 920. X é igual a 920 dividido por 84. X é igual a... Não lembro mais o resultado. Deixa eu olhar aqui para vocês. 920 dividido por 84 é igual a 10,952 bilhões de reais. Então, a queda aí, né? Aliás, o lucro dela em 2011 foi de 10,952 bilhões de reais, o que nos leva à letra D do nosso gabarito. Beleza? Então, corrigi aqui as 4 questões Cefet-Coltec, de porcentagem. Agora eu vou corrigir as atividades que vocês vão me mandar, os gabaritos, as resoluções, e eu vou ver qual vocês tiveram mais dificuldade nos exercícios de fixação para poder fazer aqui com vocês, resolver aqui em videoaula aquelas que vocês tiveram mais dúvida, beleza? Até a próxima aula, gente.